Oi, pessoal. O que será que faz uma cidade ser inteligente? Bom, a resposta talvez esteja bem debaixo do nosso nariz, em algo que a gente vê todo dia: o lixo. Pois é, vamos dar uma olhada em como a gestão de resíduos, que é um problema em todo lugar, pode na verdade nos contar os segredos sobre o futuro das nossas cidades. Para começar, eu quero mostrar um número. E que número? 91 milhões de quilômetros. É isso mesmo. Essa foi a distância que os caminhões de lixo percorreram só no estado de São Paulo. E isso em um único ano. Para a gente ter uma ideia do que isso significa, essa distância toda dá para dar mais de 2.200 voltas ao redor do planeta Terra. É uma escala gigantesca, né? Pensem só no custo disso tudo: combustível, o tempo gasto, a poluição que é gerada. É um sistema com um custo ambiental e econômico que é, assim, enorme. Ok, mas por que essa distância é tão gigantesca? A resposta, no fundo, está na ineficiência de como a maioria das cidades lida com lixo. É um método que a gente pode chamar de coleta cega. E o que é essa coleta cega? Bom, como o próprio nome já diz, é o jeito padrão que a maioria das cidades faz. Os caminhões seguem sempre as mesmas rotas, nos mesmos horários, dia sim, dia não, sem ter a menor ideia se as lixeiras que eles vão visitar estão cheias ou vazias. É um sistema que funciona na base do achismo e não com dados de verdade. O resultado disso, claro, é um desperdício enorme de tempo, de recursos, de energia. Tem um estudo que mostrou que, nesse sistema tradicional, mais de 80 lixeiras numa única rota foram visitadas à toa, simplesmente porque estavam vazias. Imagina só, é a ineficiência na sua forma mais pura. Isso faz a gente pensar, né? E se as nossas cidades não precisassem operar assim totalmente às cegas? E se a gente conseguisse dar olhos para esse sistema? Imagina se a cidade soubesse exatamente onde e quando a coleta de lixo é realmente necessária. A resposta, olha só, está em fazer a própria infraestrutura da cidade. Até mesmo a simples lixeira da rua virá parte de uma grande rede de informações. É exatamente aqui que a tal da internet das coisas, a famosa IoT, entra em cena. O processo, na verdade, é bem simples de entender. Primeiro, o sensor lá dentro da lixeira detecta. Ele funciona como se fossem os olhos da lixeira. Depois, ele se comunica mandando um sinal tipo: "Ei, tô quase cheia!" E por fim, o sistema principal atualiza o mapa da cidade, criando uma visão dinâmica em tempo real de onde precisa de coleta. E se a gente olhasse bem de pertinho, o que tem ali dentro? Bom, é pura tecnologia. Tem o acelerômetro, que sente a vibração quando alguém joga lixo. Tem um sensor de efeito Hall, esse funciona com ímãs, que avisa se a tampa está aberta ou fechada. O sensor ultrassônico mede o quão cheia ela está, quase como um pequeno sonar. E ainda tem um termistor, que fica de olho na temperatura para evitar qualquer risco de incêndio. Beleza, então agora a gente tem milhares de lixeiras mandando dados sem parar em tempo real. Mas o que fazer com essa montanha de informação? É aí que a inteligência artificial entra no jogo, assumindo o volante para transformar esses dados todos em uma logística super otimizada. E a comparação do antes e depois é impressionante. De um lado, aquela rota fixa, repetitiva, super ineficiente. Do outro, uma rota dinâmica, inteligente, precisa. Ela é criada todo dia por algoritmos de inteligência artificial que calculam o melhor caminho para coletar só as lixeiras que realmente importam. O resultado? Zero viagens desperdiçadas. Nenhuma. E os números, claro, não mentem. Com a coleta cega, a eficiência era de 5,5 quilos de lixo por quilômetro rodado. Já com o sistema inteligente, esse número salta para 18 quilos por quilômetro. É mais de 3 vezes mais eficiente. E isso, gente, é um passo gigante para algo que a gente chama de logística reversa, que é basicamente pegar os resíduos e trazer de volta para a indústria. E também para a famosa economia circular, onde o lixo de hoje vira matéria-prima de amanhã. Mas espera aí, uma cidade inteligente de verdade não é feita só de sensor e algoritmo, né? A tecnologia é uma ferramenta e das poderosas. Mas o objetivo final mesmo é criar comunidades melhores, mais engajadas. O ponto principal é esse aqui, ó. A tecnologia tem que servir às pessoas. Quando o cidadão vira o centro do planejamento, as soluções ficam muito mais eficazes e a qualidade de vida melhora para todo mundo. E a prova disso é que ser inteligente nem sempre tem a ver com alta tecnologia. Às vezes a inteligência urbana tem uma cara bem diferente. Vamos sair um pouco do mundo da inteligência artificial e dar uma olhada num exemplo de baixa tecnologia, mas com um impacto humano enorme, lá em Guarulhos, em São Paulo.
O projeto se chama Germinando o Amanhã e é um exemplo perfeito. Não teve sensor, não teve aplicativo, teve colaboração. A comunidade se juntou, se mobilizou, o comércio local ajudou e o poder público deu uma força. O resultado? Um espaço que foi completamente transformado, que hoje promove segurança alimentar, fortalece a comunidade e melhora o ambiente local. Isso, com certeza, também é ser uma cidade inteligente. Então, quando a gente junta tudo, o exemplo super tecnológico da coleta de lixo e a iniciativa da horta comunitária, uma imagem bem mais completa do que é uma cidade inteligente começa a aparecer. Então, fica a pergunta final. O que de fato torna uma cidade verdadeiramente inteligente? Será que é só sobre ter a tecnologia mais avançada ou é sobre o bem-estar das pessoas? Olha, não dá para negar que a tecnologia é uma parte gigante da resposta. A gente viu como ela pode otimizar sistemas inteiros, economizar um monte de recursos e deixar nossas cidades muito mais eficientes, em tudo, do saneamento até a mobilidade. Mas o grande ponto, a conclusão de tudo isso, é que o objetivo final não é só ter uma cidade conectada, cheia de sensores. O objetivo é ter uma cidade que se conecta com as pessoas. É usar toda essa tecnologia para construir lugares mais sustentáveis, mais eficientes e, o mais importante de tudo, mais humanos. Porque, no fim das contas, uma cidade inteligente não é feita só de dados. Ela é feita de comunidades fortes e conectadas.